E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para você que me acompanha aqui no YouTube. Já peço agora para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E hoje o assunto que eu vou tratar com vocês que me conhecem um pouco, que já seguem meu Instagram, meu YouTube, Facebook, vocês sabem que eu dou muita ênfase no tratamento, na parte de avaliação clínica do meu paciente. Então, um dos componentes da avaliação que eu falo que é essencial e primordial quando se trata de dor lombar, de dor ciática, de hérnia de disco lombar, de alguma disfunção relacionada à coluna lombar, ao nervo ciático, uma das coisas que mais me chamam a atenção é o exame neurológico. É sobre ele que agora eu quero falar um pouquinho com você, sobre como fazer, o que é importante eu lembrar, qual que é a minha noção que eu tenho que ter quando eu estou diante de uma avaliação física e que o meu paciente vem até a minha clínica. Então, um dos componentes é a parte neurológica. Nós vamos estudar aí um pouquinho a partir de agora, o que eu acho mais interessante, tá? Então, quais os critérios para fazer um bom exame, né, neurológico? Primeiro, a primeira ideia que você tem que ter: esse paciente tem formigamento na perna? Tem parestesia? Né? Tem fraqueza na perna? Ele sente dificuldade? Ele tem a força dele muscular está normal? Quais as sensações? Ele tem essa perna, a sensibilidade está alterada, né? Então, outra coisa que me chama a atenção: quais os sintomas que ele apresenta? Se esse sintoma é na coxa, na perna, se a parestesia, falta de sensibilidade é só na coxa, se é só na perna, tá? Alguns indicativos que esse paciente vai me apresentando me levarão a pensar num problema de raiz nervosa ou não, ou numa dor somática, né? Então, a primeira parte que eu tenho que ir raciocinando em cima da questão neurológica é entender se essa dor está vindo do nervo, se essa dor é somática, vindo de qualquer outra estrutura, sem ser aderência ali, sem ser alguma coisa relacionada à raiz nervosa, tá? Algumas características rápidas aqui que nós temos que lembrar: a dor radicular geralmente ela é sentida do joelho para baixo, Seus sintomas são sentidos do joelho para baixo, em direção ao pé e tornozelo, tá? Já a dor somática pode dar também esses sintomas, né? Nós temos que entender que a dor radicular ela tem mais relação com o disco intervertebral. Já a dor somática, qualquer estrutura que não seja o disco, então já fica aí alguma ideia para você, tá bom? E continuando então aqui no os componentes que eu tenho que analisar. Então, a sensibilidade é muito importante. Então, você sempre inicia seu exame clínico pelo lado bom do paciente, que geralmente ele está cometido mais de um lado que do outro. Então, o lado melhor, você testa a sensibilidade, tá? Depois, você vai para o lado que, entre aspas, tem alteração. O lado de dor, o lado de fraqueza, o lado de formigamento, o lado de parestesia. Então, isso é muito importante. Então, eu já tenho, testo lá, posso passar minha mão, eu posso fazer lá com o martelinho de reflexo, né? Que ele tem a parte que é mais um pincel, ou com a parte que é mais um pontiagudo. Então, eu posso testar tudo isso e analisar com o paciente aí da maneira que eu achar necessário. E, é claro, isso vai servir como medidas de referências. Então, eu tenho que anotar tudo isso, tá bom? Então, o próximo passo, depois da sensibilidade, a força muscular. Então, eu tenho que analisar também, primeiro o membro aí, no caso, que não está acometido, depois no membro acometido, eu tenho que comparar os dois lados, né? Quando se trata de dor lombar, o que é interessante? Eu pensar na força ali de quadríceps, né? Na flexão da coxa, na extensão de joelho, né? O andar na ponta dos pés. Nós vamos falar um pouquinho ainda nesse vídeo. O andar nos calcanhares tem a relação direta para saber como que está a força desse membro inferior, tá? Então, prosseguindo. Então, ó, sensibilidade, força muscular. E depois, reflexos. Né? Os reflexos também são muito importantes. No caso dos membros inferiores, reflexo patelar e reflexo aquileu tem muita relação,
tem relação muito séria aí, que pode dar um caminho para ter uma característica muito forte que pode dar um caminho para nós. Então, o teste de reflexo é muito importante. Agora, os três, então, sensibilidade, força muscular e reflexo. Continuando, então, teste de tensão neural, né? Teste da perna estendida, né? Posso teste de Laseg, então eu posso trabalhar teste para a região anterior da coxa, né? Para ver se está tudo bem com aquela região ali dentro do teste de tensão neural, né? Esses testes tudo isso que eu estou falando, vocês aprendem no meu curso do método RBF, tudo certinho, tudo bonitinho. E isso é muito importante, porque também vai servir como medida de referência, né? Por exemplo, se o meu paciente ele consegue fazer ali 30 graus, né, no teste da perna estendida, e depois você trabalha com ele, ele passa para 60, então teve uma mudança muito grande. E se teve mudança, tem uma característica que dentro do nosso curso nós chamamos de obstrução mecânica, tá? Que geralmente muda rápido, a inconsistência, a mudança. Isso tem uma relação muito bacana e geralmente quando é obstrução mecânica os resultados vêm mais rápidos do que, por exemplo, uma hérnia de disco verdadeira, ou uma restrição mecânica que também nós abordamos no curso do método RBF, tá? E é claro, o equilíbrio. Essa pessoa tem equilíbrio? Então vamos lá. Sensibilidade, força muscular, reflexos, tensão neural e equilíbrio. Eu trabalhando esses 5 fatores, essas 5 características, vão me delinear qual que é o tratamento mais adequado. É claro que eu vou ter outras referências, né, as sintomatológicas, as mecânicas, as funcionais, né, que são as atividades de vida diária. Porém, dentro do componente do exame físico é muito importante a parte neurológica. Os testes neurológicos são de fundamental importância, tá? Então, com relação à função L1, L3, L4, nós temos que lembrar flexão do quadril, extensão do joelho. Então, como que eu testo isso? Né? Posso ter o paciente em pé, posso pedir para ele marchar, né, elevando os joelhos, né? Eu posso pedir para ele sentar, esticar a perna, fazer uma extensão do joelho. Então eu posso comparar ali os dois lados. Então isso é muito importante, pensando em força muscular, em miótomo. L4, L5 vai ter relação direta com dorsiflexão. Então o paciente andar sobre os calcanhares e ver se ele mantém o equilíbrio, mantém a força muscular, se está tudo bem quando ele faz esse trabalho, né? E já L5-S1 tem relação com plantiflexão, então o paciente andar nas pontas dos pés. Isso já vai também me nortear, né, no que ele pode estar com déficit e em que local que de repente eu deva dar ênfase na hora que eu for colocar a mão nesse paciente, por exemplo. Né? No caso de L5-S1, se esse paciente tiver com dificuldade de andar em plantiflexão na ponta dos pés, ou não, vou dar ênfase no segmento L4, L5 se ele não conseguir andar nos calcanhares, ou se ele tem dificuldade em fazer uma flexão de coxo femoral, eu vou pensar em L2, L3, e você entende como que vai delineando o nosso tratamento, vai dando norte para a nossa segmento. Você não vai tratar o paciente de qualquer jeito. Então, as referências, no caso aqui a neurológica que nós estamos analisando agora, que eu estou ensinando para vocês, é de fundamental importância para você tratar com qualidade o seu paciente. Não pode deixar de lado os critérios neurológicos, eles são muito importantes, tá? O reflexo eu já falei, então pensa bem e marca na sua cabeça L2, L4, relação com reflexo patelar, ok? Alguma alteração que você tiver, uma hiperreflexia, uma hiporreflexia, e já no aquileu L5, S2, você tem que fazer esses testes, martelinho de reflexo, vai lá, analisa o lado bom, compara com o lado que não está bem e vê se tem diferença. Aí você trata, você vai influenciar o paciente com um tratamento adequado, depois você repete para ver se as referências estarão do mesmo jeito, estarão melhor, estarão pior. Isso vai ser muito importante para você, tá bom? Então, olha que interessante, essa aula foi relacionada à parte
de exame físico, no caso, o exame neurológico. Então, muito importante nós sempre termos na cabeça que quando você estiver diante de um paciente, você tem que estudar a sensibilidade, a força muscular, os reflexos, teste de tensão neural e o equilíbrio desse paciente para tomar como referência, como base, para você ter a capacidade, juntamente ao exame histórico, ao exame clínico dele, das outras referências mecânicas, sintomatológicas e funcionais, você junta o neurológico e vai te dar um norte para saber que caminho ter que tomar com esse paciente, como eu vou tratar desse paciente de uma maneira eficaz. Um forte abraço para você, espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo serve para o seu amigo, para qualquer colega, marque ele aí, deixe seu comentário se você gostou dessa aula. Em breve eu darei mais uma aula aí para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.